Vamos para o item 11, projeto de lei número 3.661 de 2024, do senhor delegado Ramagem, que altera a lei número 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, para padronizar o efetivo das guardas municipais do país. Relator, deputado Paulo Bilinski. Parecer pela aprovação. Para proferir o parecer, concedo a palavra ao relator, deputado delegado Paulo Bilinski. Presidente, esse projeto do deputado delegado Ramagem é muito importante porque ele retira algumas limitações que existem ao efetivo da Guarda Municipal. E ele se torna ainda mais relevante quando a gente lembra que em diversos estados, diversos municípios do interior, nós temos um efetivo de guarda municipal que é maior do que o efetivo da Polícia Militar. E às vezes ele é limitado por uma previsão legislativa, então impede o crescimento, sendo que, e esse é o ponto interessante, a Polícia Militar não vai aumentar o efetivo dela. Não vai, não tem previsão. E aí você impede o prefeito de aumentar o efetivo da guarda dele por um motivo, é porque é o que está na legislação. Então, esse projeto, o objetivo dele é retirar essa limitação, não completamente, ainda existe uma limitação, mas retira alguns elementos. Eu vou direto ao voto. Nos termos do artigo 32 e inciso 16 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado emitir parecer sobre matérias relacionadas à segurança pública interna e seus órgãos institucionais, dentre outras atribuições correlatas. O presente projeto de lei 3661 de 24, de autoria do deputado delegado Ramagem, representa uma iniciativa relevante e oportuna para o fortalecimento da segurança pública municipal, ao buscar corrigir a disparidade do efetivo das guardas municipais estabelecidas no artigo 7º da Lei 13.022. Atualmente, o dispositivo define que a Guarda Municipal não poderá ter efetivo maior que 0,4% da população em cidades com até 50 mil habitantes, com mais de 50 mil e menos de 500 mil, o limite será de 0,3% da população. E em cidades com mais de 500 mil, o máximo será 0,2% da população. O artigo 144 da Constituição Federal, ao tratar da segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, define as guardas municipais como órgãos destinados à proteção de bens, serviços e instalações dos municípios. No entanto, o mesmo dispositivo constitucional não impede que as guardas municipais atuem de maneira mais ampla em articulação com os demais órgãos do sistema de segurança pública, conforme reforçado pela Lei 13.675 de 2018, a Lei do SUSP, que reconhece expressamente as guardas municipais como integrantes operacionais do Sistema Nacional de Segurança Pública, em seu artigo 9º. A proposta legislativa ora examinada promove importante avanço no sentido de racionalizar os critérios de dimensionamento das guardas municipais. A atual redação do artigo 7º cria distinções percentuais baseadas apenas na população dos municípios, estabelecendo os seguintes tetos de efetivo: até 50 mil habitantes, 0,4%, entre 50 e 500 mil até 0,3% e acima de 500 mil até 0,2%. Tal estrutura resulta em evidente desproporcionalidade. Municípios de maior porte que enfrentam desafios complexos de segurança urbana e possuem maior extensão territorial e densidade populacional acabam por ser penalizados com limites proporcionalmente inferiores, o que compromete a eficácia da atuação preventiva e ostensiva das guardas municipais. A fixação de um único teto percentual de 0,4% para todos os municípios, como propõe o PL 3661, corrige essa distorção e favorece maior equidade federativa, conferindo aos entes municipais a autonomia necessária para estruturar seus efetivos de acordo com a realidade local, dentro de um parâmetro razoável. Essa autonomia local, contudo, não deve ser compreendida apenas sobre o prisma quantitativo de pessoal, mas também em consonância com uma concepção estratégica e qualificada da segurança pública, conforme destacado no Atlas da Violência, Retrato dos Municípios Brasileiros de 2024. É imprescindível reforçar dois aspectos estruturantes nessa seara. Em primeiro lugar, impõe-se uma participação mais efetiva da gestão municipal com a formulação de um plano estratégico consistente, dotado de ações, objetivos e metas de curto, médio e longo prazos.
Em segundo lugar, nos municípios que contam ou venham a contar com guardas municipais, é fundamental o fortalecimento institucional desses órgãos mediante políticas contínuas de valorização, profissionalização e capacitação dos agentes. Tais medidas ganham ainda mais relevância diante da crescente percepção social de insegurança. Segundo pesquisa recente do Instituto Datafolha, 58% dos brasileiros afirmam ter percebido aumento da criminalidade em suas localidades, o que evidencia a urgência de iniciativas coordenadas e permanentes no âmbito da segurança pública municipal. Adicionalmente, o projeto propõe a possibilidade de ampliação do efetivo em até 50% nas hipóteses de ausência de unidade fixa da Polícia Militar e na ocorrência de índices elevados de criminalidade. Trata-se de medida que reconhece a vulnerabilidade de municípios desassistidos ou particularmente afetados pela violência urbana ou rural, permitindo resposta mais adequada do poder público à insegurança. Cabe destacar que a medida não impõe aos municípios a obrigatoriedade de contratação, mas apenas amplia sua margem de atuação dentro da autonomia administrativa e orçamentária que lhes é conferida pelo artigo 30 da Constituição Federal. Em síntese, trata-se de proposição meritória que oferece resposta técnica proporcional e juridicamente adequada aos desafios enfrentados pelos entes municipais na seara da segurança pública. Ao unificar o critério percentual para dimensionamento do efetivo das guardas municipais, o projeto corrige uma assimetria normativa que, na prática, compromete a efetividade das ações preventivas nos centros urbanos de maior porte, promovendo maior equidade federativa e fortalecendo a capacidade de atuação local no enfrentamento da criminalidade. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 3661 de 2024. Muito obrigado, presidente. Passa a discussão. Algum deputado? Capitão Aldo inscrito. Passa a palavra para o Capitão Aldo. Senhor presidente e senhores deputados, com relação a esse projeto de autoria do senhor deputado federal, delegado Ramagem, que foi agora lido o relatório pelo deputado federal Paulo Bilinski, é de extrema importância. Primeiro porque a legislação atual, em especial a Lei 13.022, que trata-se do Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais do Brasil, estabelece que o efetivo dessas guardas civis municipais nas cidades em que estiver no máximo a população de 50 mil habitantes, ela não poderá exceder 0,4%. As que tiverem mais de 50 mil e menos de 500 mil não poderão exceder 0,3%. E as cidades que apresentam mais de 500 mil não poderão exceder 0,2% da população local. Como foi dito pelo relator, o senhor deputado federal Paulo Bilinski, é completamente desarrazoável esses mecanismos e critérios para estabelecimento do efetivo destas guardas civis municipais. Primeiramente porque, se nós analisarmos apenas e tão somente a faixa populacional de uma determinada localidade, você não vai estar ali considerando os possíveis crimes, as possíveis ocorrências e as discricionariedades de cada localidade. Mesmo que eu tenha um município com 50 mil habitantes, ela pode ser diferente de um outro município com a mesma quantidade populacional, mas ela pode ter algumas características que o torna mais violento. Exemplo, ela é próxima de fronteiras, ela é próxima de divisas entre estados, ela tem uma quantidade maior de facções criminosas atuando naquela localidade. Enfim, então são uma série de critérios que podem, obviamente, aumentar ou potencializar a quantidade de crimes, de ocorrências e, portanto, a necessidade de se ter ou não naquela localidade o maior efetivo das guardas civis municipais. Então, dessa forma, como o relator apresenta agora nesse momento, é uma forma equânime e valoriza, de fato, as discricionariedades, as competências municipais para legislar e atuar no sentido de garantir a proteção efetiva da sociedade e o bem comum. Vale salientar aqui que a questão da quantidade de guardas civis municipais, ela deve estar obedecendo ipsilíteris o que diz a Matriz Curricular Nacional, que prevê a carga horária de formação, estabelece os critérios para a formação desses guardas e o mais importante, que a gente não pode esquecer, não adianta aumentar o efetivo sem cumprir aquilo que o Ministério da Justiça estabelece.
tem que ter plano municipal de segurança, fundo municipal de segurança, conselho municipal de segurança. Sem isso, não há que se falar em guarda civil municipal. Portanto, parabéns ao relator e parabéns ao autor do projeto. Obrigado, deputado Alden. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, o parecer. Aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado o parecer. Parabéns, Paulo Bilinski. Passo a palavra nesse momento ao deputado delegado Ramagem, que é o autor do projeto que acaba de ser aprovado o parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço aqui a relatoria do presidente da nossa comissão, deputado delegado Paulo Bilinski. A matéria em apreciação, como colocado pelo relator e ainda pelo capitão Alden, da Bahia, é de extrema importância para todos os municípios do nosso Brasil. Pela legislação, a Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, há uma indicação do efetivo máximo que se possa estabelecer de guardas municipais em todos os municípios. O caput distingue essa forma e 3 incisos distribuem a forma como a guarda municipal pode ser disposta nesses municípios. E disposta de maneira absurda. Conforme o inciso 1º, 0,4% para municípios com até 50 mil habitantes. O próximo inciso, 0,3%, municípios com mais de 50 mil até 500 mil habitantes. E o terceiro inciso, 0,2% da população com municípios com mais de 500 mil habitantes. Por que eu digo que isso é absurdo? Para essa legislação antiga, e por isso nós trazemos aqui o projeto, conforme o município tem mais complexidade, é maior, tem maior densidade demográfica, maiores problemas de segurança pública, maior extensão territorial, a possibilidade é menor de colocar guardas municipais nesse município. E aqui eu cito São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, como grandes cidades, mas todas as grandes cidades do Brasil, diversas delas, com mais de 500 mil habitantes. Então, qual é a nossa reforma aqui? Que todos modificação do caput, do artigo 7º da Lei 13.022 de 2014, para que todos os municípios possam ter esse 0,4% dos habitantes, com a possibilidade de ter a sua guarda municipal nesse contexto, nesse índice. Ou seja, se dará à vontade, a discricionariedade do executivo municipal eleito, o prefeito, para trabalhar a segurança pública e ordem pública da maneira a qual ele foi eleito. Esse é um tema que eu coloquei como candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos lá, segundo o próprio site da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, 7.312 guardas municipais. Pela legislação agora, poderia-se ter 12.400 guardas, que o prefeito atual não faz. Nós pautamos esse tema e agora se tenta na Câmara Municipal e sempre um arremedo para não se aumentar a guarda municipal. Com essa alteração dessa lei que foi aprovada agora, nessa Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, há a possibilidade de fazer 0,4% da população aqui do Rio de Janeiro, que tem 6.200.000 habitantes. Há a possibilidade de aumentar a guarda municipal para 24.800 guardas municipais. Isso eu estou falando do Rio de Janeiro como referencial, mas para todas essas cidades do Brasil com mais de 500 mil habitantes. A gente ainda coloca, como foi frisado pelo relator, deputado Paulo Bilinski, que ainda há a possibilidade de um aumento de 50%, onde não haja um efetivo da Polícia Militar ou alguma justificativa para isso. Então, eu agradeço o plenário da nossa
Comissão de Segurança Pública, dependendo sempre da Câmara, nós vamos ter mais rigor na lei penal, menos favorecimento e progressão de regime de penas e acabar com essa criminalidade e auxiliar as forças de segurança do Brasil. Obrigado a todos aí pela aprovação desse nosso projeto. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado delegado Ramagem.